Educação, capítulo 14. A ciência e a Bíblia. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Visto como o livro da natureza e o da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, não podem eles deixar de estar em harmonia mútua. Por métodos diferentes em diversas línguas, dão testemunho das mesmas grandes verdades. A ciência está sempre a descobrir novas maravilhas, mas nada traz de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. O livro da natureza e a palavra escrita lançam luz um sobre o outro. Familiariza-nos com Deus, ensina-nos algo das leis por cujo meio ele opera. Inferências erroneamente tiradas dos fatos observados na natureza têm, entretanto, dado lugar a supostas divergências entre a ciência e a revelação, e nos esforços para estabelecer harmonia, têm-se adotado interpretações das Escrituras que solapam e destroem a força da palavra de Deus. Tem-se pensado que a geologia contradiga a interpretação literal do relatório mosaico da criação. Pretende-se que milhões de anos fossem necessários para que a Terra evolvesse do caos, e com o fim de acomodar a Bíblia a esta suposta revelação da ciência, supõe-se que os dias da criação fossem períodos vastos, indefinidos, abrangendo milhares ou mesmo milhões de anos. Tal conclusão é absolutamente infundada. O relato bíblico está em harmonia consigo mesmo e com o ensino da natureza. Relativamente ao primeiro dia empregado na obra da criação, há o seguinte registro: e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E substancialmente o mesmo é dito de cada um dos 6 primeiros dias da semana da criação. Declara a inspiração que cada um desses períodos foi um dia formado de tarde, isto é, noite e manhã, como todos os dias desde aquele tempo. Em relação à obra da própria criação, diz o testemunho divino: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Para aquele que assim poderia evocar a existência inumeráveis mundos, quanto tempo seria necessário para fazer surgir a terra do caos? Deveríamos, a fim de dar explicação às suas obras, fazer violência à sua palavra? É verdade que vestígios encontrados na terra testificam da existência do homem, animais e plantas muito maiores do que os que se hoje conhecem. É verdade que vestígios encontrados na terra testificam da existência do homem, animais e plantas muito maiores do que os que hoje se conhecem. Tais são considerados como a prova da existência da vida vegetal e animal anterior ao tempo referido no relato mosaico. Mas com referência a estas coisas, a história bíblica fornece ampla explicação. Antes do dilúvio, o desenvolvimento da vida vegetal e animal era superior ao que desde então se conhece. Por ocasião do dilúvio, fragmentou-se a superfície da terra. Notáveis mudanças ocorreram, e na remodelação da crosta terrestre foram preservadas muitas evidências da vida previamente existente. As vastas florestas sepultadas na terra no tempo do dilúvio e desde então transformadas em carvão formam os extensos territórios carboníferos e fazem o suprimento de óleos que servem ao nosso conforto e comodidade hoje. Estas coisas, ao serem trazidas à luz, são testemunhas a testificarem silenciosamente da verdade da palavra de Deus. Em afinidade com a teoria relativa à evolução da Terra, há aquela que atribui à evolução do homem a coroa gloriosa da criação, há uma linha ascendente de germes, moluscos e quadrúpedes. Considerando as oportunidades do homem para a pesquisa, bem como o quão breve é a sua vida, limitada sua esfera de ação, restrita sua visão, frequentes e grandes erros nas conclusões especialmente relativas aos fatos julgados anteriores à história bíblica, considerando quantas vezes as supostas deduções da ciência são previstas ou rejeitadas, bem como com que prontidão os admitidos períodos de desenvolvimento da Terra são de tempos em tempos aumentados ou diminuídos em milhões de anos, e como as teorias sustentadas por diferentes cientistas se acham em conflito entre si,
Deveremos nós, para ter o privilégio de delinear nossa descendência pelos germes, moluscos e macacos, consentir em rejeitar a declaração da Escritura Sagrada, tão grandiosa em sua simplicidade? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou? Deveremos rejeitar aquele relato genealógico mais nobre do que qualquer que zelosamente se conserve nas cortes reais, Sete de Adão e Adão de Deus? Corretamente entendidas, tanto as revelações da ciência como as experiências da vida se acham em harmonia com o testemunho das Escrituras relativo à constante operação de Deus na natureza. No hino registrado por Neemias cantavam os levitas: Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os guardas em vida a todos. Os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos. No que diz respeito à terra, declaram as Escrituras ter se completado a obra da criação. As suas obras estavam acabadas desde a fundação do mundo. O poder de Deus, porém, ainda se exerce na manutenção das coisas de sua criação. Não é porque o mecanismo, uma vez posto em movimento, continue a agir por sua própria energia inerente que o pulso bate e uma respiração se segue à outra. Cada respiração, cada pulsar do coração é uma evidência do cuidado daquele em quem vivemos, nos movemos e temos existência. Desde o menor inseto até o homem, toda criatura vivente depende diariamente de sua providência. Todos esperam de ti, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O norte estende sobre o vazio. Suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar. Pelo seu espírito ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A poderosa força que opera em toda a natureza e a todas as coisas sustém, não é como alguns homens de ciência pretendem, meramente um princípio que tudo invade ou uma energia a atuar. Deus é espírito. Não obstante, é ele um ser pessoal, visto que o homem foi feito à sua imagem. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. Jesus, o resplendor da glória do Pai e expressa imagem de sua pessoa, encontrou-se na terra sob a forma de homem. Como Salvador pessoal veio ele ao mundo. Como Salvador pessoal ascendeu aos céus. Como Salvador pessoal intercede nas cortes celestiais. Diante do trono de Deus ministra a nosso favor um como o Filho do homem. O apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, declara acerca de Cristo: tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A mão que sustém os mundos no espaço, a mão que conserva em seu ordenado arranjo e incansável atividade todas as coisas através do universo de Deus, é a que na cruz foi pregada por nós. A grandeza de Deus é-nos incompreensível. O trono do Senhor está nos céus. Não obstante, pelo seu Espírito Santo, está ele presente em toda a parte. Tem conhecimento íntimo de todas as obras de suas mãos e interesse pessoal em todas elas. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento.
Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercaste em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Foi o Criador de todas as coisas que ordenou a maravilhosa adaptação dos meios ao fim e do suprimento às necessidades. Foi ele que no mundo material proveu para que todo o desejo implantado devesse ser satisfeito. Foi ele que criou a alma humana, com sua capacidade para saber e amar. E ele não é, por natureza, de molde a deixar não satisfeitos os anelos da alma. Nenhum princípio intangível, nenhuma essência impessoal ou simples abstração poderia satisfazer as necessidades e anelos dos seres humanos nesta vida de lutas com pecado, tristeza e dor. Não basta crermos na lei e na força, em coisas que não têm piedade ou nunca ouvem o brado por auxílio. Precisamos saber acerca de um braço todo-poderoso que nos manterá e de um amigo infinito que tem piedade de nós. Necessitamos de nos agarrar a uma mão aquecida pelo amor, confiar em um coração cheio de ternura, e efetivamente assim Deus se revelou em sua palavra. Aquele que mais profundamente estudar os mistérios da natureza, mais plenamente se compenetrará de sua própria ignorância e fraqueza. Compreenderá que existem profundidades e alturas que não poderá atingir, segredos que não poderá penetrar e vastos campos de verdades jazendo diante de si não penetrados. Dispor-se-á a dizer com Newton: pareço-me com a criança na praia, procurando seixos e conchas, enquanto o grande oceano da verdade jaz por descobrir diante de mim. Os mais profundos estudantes da ciência são constrangidos a reconhecer na natureza a operação de um poder infinito. Ora, para a razão humana destituída de auxílio, o ensino da natureza não poderá deixar de ser senão contraditório e enganador. Unicamente à luz da revelação poderá ele ser interpretado corretamente. Pela fé entendemos. No princípio, Deus. Aqui somente poderá o espírito, em suas ávidas interrogações, encontrar repouso voando como a pomba para a arca. Acima, abaixo, além, habita o amor infinito, criando todas as coisas para cumprirem o desejo da sua bondade. As coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se veem pelas coisas que estão criadas. Mas o seu testemunho poderá ser compreendido apenas mediante o auxílio do Mestre Divino. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Exclusivamente pelo auxílio daquele Espírito que no princípio se movia sobre a face das águas, pelo auxílio daquela palavra pela qual todas as coisas foram feitas, e daquela luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo, pode o testemunho da ciência ser corretamente interpretado. Apenas sob sua orientação se podem discernir suas mais profundas verdades. Unicamente sob a direção do Onisciente, habilitar-nos-emos a meditar segundo os seus pensamentos no estudo de suas obras.